Vamos iniciar agora a nossa última aula desse módulo, a aula intitulada A Missão em um Contexto de Pluralismo Cultural e Religioso, Pós-Colonialismo, Hibridismo e Diálogo Interreligioso. Eu acredito que alguns dos elementos para essa aula, inclusive eu já apresentei um pouco no final da última aula, quando falei exatamente do aspecto de uma leitura enculturada e popular, né, da Bíblia, e as consequências, ou as implicações disso, do ponto de vista tanto da Bíblia, quanto do livro de oração comum na tradição anglicana, né? Aliás, isso é um elemento que eu queria resgatar um pouco ainda no início dessa aula, porque na nossa experiência anglicana de fé, como eu já afirmei na última aula, a leitura bíblica se dá através de uma leitura orante, litúrgica da Bíblia, e a espiritualidade anglicana passa, portanto, também por pelo livro de oração comum, né? Pelo uso do livro de oração comum. Então, são elementos que são indispensáveis na missão anglicana, né? Na missão anglicana. Agora nós vamos tratar, de alguma forma, como eu disse, a gente já iniciou quando falou um pouco da questão da enculturação. A gente vai falar um pouco sobre a relação da missão com o pluralismo cultural e religioso, né? Então, primeiro, o que é missão cristã na tradição anglicana, né? Então, a primeira coisa a afirmar é que essa missão não é nossa, é de Deus, né? Nós fazemos parte da missão, nós nos engajamos na missão que é de Deus, que é de instauração do reino. A missão é participar. Quando a gente diz que a gente entra no reino, quando Jesus diz assim, você vai fazer parte do reino, né? Ou quando ele diz que os ricos não farão parte do reino, ele está falando em se engajar nesse processo. Então, dificilmente um rico, uma vez que vive da desigualdade da exploração, poderá se engajar no movimento do reino, porque aquilo ameaça a sua riqueza, né? Os poderosos dificilmente participarão da missão de Deus, porque a ideia de missão, portanto, nos dá uma ideia de processo. O reino não é uma utopia ideal em algum momento, mas é o movimento real aqui e agora. É aquela semente de mostarda, que hoje pode ser muito pequenininha, mas amanhã vai dar origem a uma árvore, né? Um arbusto. A missão é esse processo. É a semente enquanto processo. É o reino enquanto processo, né? E no caso da missão anglicana, ela tem 5 marcas, né? Que são marcas de uma única missão. Não existem 5 missões anglicanas, ou 5 modos em que a missão anglicana se exerce. Existem 5 marcas da única missão de Deus realizada na experiência anglicana, né? Que envolve exatamente anunciar o reino, anunciar esse processo, ou esse horizonte do processo, que é o reino de Deus, de justiça, misericórdia, solidariedade, igualdade. Preparar as pessoas para esse processo, ou nesse processo, né, que envolve batizar, nutrir os novos crentes, formá-los, né, que envolve servir a nossa comunidade de fé, mas também as demais comunidades das quais nós fazemos parte, né, servir de forma solidária, buscando satisfazer as necessidades, às vezes prementes dessas comunidades, que significa também transformar as estruturas injustas da sociedade. Não há reino possível. A missão como movimento em direção ao reino, né? Ou a missão enquanto reino em movimento, ou um movimento que tem o reino como horizonte, aí como cada um queira. A missão, ela implica necessariamente em transformação da realidade, a transformação desse mundo, né? De um mundo que é um mundo injusto, desigual, não é? Violento, não é? E que atenta contra a dignidade da criação, que aí é o 5º elemento também, a 5ª marca da missão de Deus, de Cristo, né? Entre os anglicanos, né? Que é justamente esse cuidado com a criação. As nossas injustiças, os nossos pecados não atingem apenas
a criatura humana, ou o modo humano de ser criatura, mas envolve a criação como um todo, da qual cada vez mais nós estamos cientes de que fazemos parte, né? De que somos... se Deus nos criou ao fim, e se nos deu, segundo a Bíblia, o domínio sobre essa criação, não foi porque nos fez superiores ou maiores do que ela, mas para guardar, cultivar essa criação. É a nossa missão, né, humana, e que no modo cristão envolve essas 5 marcas. Como eu já citei, são 5 marcas, não 5 missões. Isso significa dizer que qualquer uma delas que faltar, deixa de ser missão cristã. Ou qualquer uma delas que sobrepôs as demais, deixa de ser cristã. Então, se eu anuncio o Evangelho e não transforma as estruturas da sociedade, isso vira proselitismo, né? Ou fundamentalismo. Se eu batizo, formo, mas não sirvo, é proselitismo. Se eu sirvo, mas não anuncio o Evangelho, se eu não formo as pessoas, isso vira assistencialismo, né? E se eu transformo a estrutura da sociedade, mas não cuido da criação e não formo, isso é ativismo, né? Isso é ativismo. Enfim, pode ser que uma ONG possa fazer isso, um partido político, uma escola. Cada um desses aspectos da missão pode ser praticado por instituições ou grupos diferentes. Mas a missão cristã envolve essas 5 marcas, e elas são, portanto, indivisíveis e interdependentes. Senão, não é missão cristã, né? Então, uma igreja que só faz orar todos os finais de semana, buscar mais pessoas para batizar, ou fazer catequese, ou formação bíblica, se ela só faz isso, ela ela não está cumprindo a missão cristã, e, como consequência, cai nos pecados, ou nos erros, né, ou nos reducionismos do proselitismo e do fundamentalismo. Do mesmo jeito, igrejas que acham que papel é só cuidar da transformação política das coisas, ela vira ONG, né, e cai na prática do ativismo, né, perdendo a dimensão espiritual dessa missão. E quando eu falo de ativismo, ela pode cair no erro da arrogância, né, ou seja, de achar... Isso é um erro típico de muitos ativistas e militantes, mesmo cristãos ou não, de acreditar no seguinte: o mundo é péssimo, o mundo é injusto, e nós, que não somos, vamos mudá-lo, né? Há uma espécie de condescendência consigo mesmo no ativismo, que implica em achar que eu sou melhor do que os outros, por isso eu posso mudar. E a missão cristã não é essa. É por isso que a gente diz que a missão é de Cristo. Porque nós não estamos nela porque somos melhores do que ninguém. Nós estamos nela porque estamos compartilhando com os demais a alegria da graça recebida de poder renovar nossas vidas, apesar dos pesares, né? Então, nessa missão cristã, definida essa missão cristã, a gente precisa entender que ela não é exclusividade da igreja. Talvez aí seja um pouco mais difícil, né? Porque alguns desses aspectos não podem ser realizados exclusivamente pela igreja ou na igreja. Então, um cristão que se preocupa exclusivamente ou acredita que ser cristão é exclusivamente ir à igreja, entendido aí como templo ou como uma comunidade de fé específica, não é cristão nesses termos, ou seja, de quem exerce a missão cristã. A missão cristã nos exige, num contexto secular e pluralista como o que nós vivemos na modernidade, estar afiliado a sindicatos, estar afiliado a partidos, estar se organizando em movimentos sociais, porque transformar estruturas injustas, cuidar da criação, por exemplo, ou servir, nem sempre, ou na maior parte dos casos, não é possível numa sociedade como a nossa, que não é a sociedade da cristandade medieval, única e exclusivamente a partir da instituição eclesial, né? Então, a missão cristã no contexto secular e pluralista significa dizer estar articulado e engajado em outros movimentos sociais, além dos religiosos, que colaborem, que também se engajem nessas marcas que definem a fé cristã.
Então, como cristão, eu vou batizar na igreja, né? Mas eu vou transformar as estruturas da sociedade, ou no movimento, ou no sindicato também. Não que a igreja também não possa colaborar. Isso significa também dizer que a igreja, a própria igreja como comunidade, não apenas como cada um de nós individualmente, deve também se aliar a outras organizações, instituições, grupos ou movimentos que colaborem com a construção dessa missão. Mas isso nos leva a uma outra afirmação também. Cada uma delas, aliás, onde eu quero levar essa reflexão, apontam para uma perspectiva antifundamentalista da missão cristã. A missão cristã não visa o proselitismo, ou seja, a ideia de que a gente tem que ir à busca de mais pessoas para se converterem, o que significa dizer fazerem parte da minha denominação religiosa. Conversão não é passar a ser da minha denominação religiosa. Conversão é buscar um outro modo de vida onde o reino de Deus se torne real. Onde a justiça se torne real. Onde a solidariedade se torne real. Onde a comunhão entre nós se torne real. Né? Onde a fé na vida, chame-se de Deus, na potência criadora da vida, fonte de toda a vida, chame-se de Deus, chame-se de Javé, chame isso de Alá, ou não se dê nome nenhum a isso, né? Chame-se isso de vazio quântico, mas que a relação de admiração e de celebração da vida seja possível. Quer dizer, tudo isso implica em conversão. Isso não significa dizer que necessariamente o outro tem que ser cristão, muito menos anglicano, né? Já dá para perceber o quanto isso vai apontando para uma visão de diálogo ecumênico e interreligioso, né? Mas se eu não tenho uma visão de missão diferente dessa, se a ideia de missão é proselitista, é de trazer cada vez mais pessoas, ou a ideia de que a igreja é o reino de Deus, né? Ou seja, só entra no reino se for através da igreja, ou só há salvação na igreja, né? Ou que o povo de Deus está na igreja, cada uma dessas visões vai exatamente reduzindo para uma visão fundamentalista que impede qualquer possibilidade de diálogo, reforça estratificações e hierarquias culturais, étnicas e religiosas. Então, em decorrência dessa noção de que a missão cristã ela se dá nesse contexto secular e pluralista, e que implica, portanto, no diálogo com outros grupos, organizações e comunidades de fé, a gente também tem que chegar à conclusão de que o reino e o povo de Deus não são a igreja. Se, conforme em aulas anteriores, nós concordarmos que o povo de Deus é o sujeito da história que luta contra a escravidão, a opressão, e que Deus responde ao clamor desse povo e o torna povo enquanto sujeito de sua própria história, ora, isso está se dando no movimento feminista, isso está se dando no movimento socialista, pelo socialismo ou comunismo, está se dando no movimento ecológico, está se dando no movimento LGBT. Todos são pessoas humanas, né, que lutam contra a opressão, e contra a dominação, contra a exploração, contra a violência, e que por isso podem se constituir como povo de Deus. Pode se constituir como povo de Deus. E é ao encontro desse povo que a missão cristã deve ir, deve fortalecer, deve se aproximar, deve apoiar, deve se aliar. Então, primeiro, o povo de Deus não é simplesmente o cristão da igreja, mas são todos aqueles que lutam contra a injustiça e a opressão. Isso significa dizer, por consequência, também que o reino não é exclusivamente dos cristãos. O reino de Deus é o horizonte ou o movimento em direção a esse estado de solidariedade, justiça e liberdade, libertação. Então, uma igreja que se propõe ser uma missão, como sua missão, anunciar o reino e constituir esse povo, organizar esse povo, como dizia Jesus, né? É um povo como teve compaixão da multidão. Essa cena é muito bonita, porque antes da multiplicação dos pães, Jesus chega e vê aquela multidão que o segue, né? Que o busca, e ele olha, se compadece dela e diz que eles são como ovelhas sem pastor. Por quê? Porque eles não são povo, são multidão, né? Ou seja, a missão do pastor é justamente organizar, mobilizar e
e liderar para que a multidão se transforme em povo. Quem matou Jesus não foi o povo. Quem pediu Jesus para que Jesus fosse para a cruz não foi o povo. Foi a multidão e os líderes que exploram essa multidão. Quando o povo se constitui como povo, com autonomia, com autodeterminação, com auto-organização, ele luta por libertação, luta por liberdade. Isso é a missão cristã. Isso é ser pastor. Né? Portanto, a missão cristã envolve a emancipação humana das diferentes formas de opressão, inclusive a das minorias étnico-raciais. Né? Ou seja, ela envolve combater o racismo, não apenas como preconceito na cabeça de alguém, ou não apenas como pequenas situações de discriminação, ou um racismo pessoal, mas contra as estruturas de opressão que definem o racismo. O racismo é um sistema de dominação social, inclusive de caráter global, né? Quando a gente que justifica a dominação dos Estados Unidos contra contra povos da América Central, né? Que justifica a dominação dos judeus contra os palestinos, né? Que justifica a destruição das populações indígenas para conseguir minério. Então são sistemas de dominação, exploração e opressão. Isso é racismo, não que essas outras formas de violência ou de sofrimento não façam parte, mas é fundamental perceber como essas microdiscriminações, para além do aspecto puramente pessoal de pessoas que são racistas, talvez, e que ainda não entenderam o que vivemos no século XXI, na verdade são expressões de um sistema e de um modelo social que é dominante, que se apresenta nos meios de comunicação, nas redes sociais e, inclusive, em nossas igrejas e, inclusive, muitas vezes em nossas liturgias, né? Na forma como determinados textos são colocados lá e não são reinterpretados ou lidos, ou mesmo algumas leituras bíblicas, né? Então, lutar por essa emancipação dessas formas de opressão significa dizer uma reforma interior de cada um de nós, uma reforma interior de nossas comunidades e um compromisso grato, né? Porque nesse processo de transformação a gente exatamente recebe a graça e celebra ela e a gente compartilha. Então a missão não pode ser ativismo, porque ela compreende que não é simplesmente levar para os outros aquilo que a gente não tem, né? Significa o contrário, reconhecendo como nós também somos dependentes de graça, nós celebrarmos com os outros isso, que apesar dos pesares, Deus nos ama. Apesar de não sermos merecedores, Deus nos ama e uma vida melhor é possível por conta disso. Né? Então não podemos nos aventar a ser melhor do que ninguém e, portanto, quero transformar o mundo, uma missão de querer, como a gente viu nos modelos colonial e neocolonial, de levar uma civilização para os que não têm. Isso não é missão cristã, pode ser missão imperial, pode ser missão colonial, pode ser missão industrial, pode ser missão capitalista, mas missão cristã significa dizer compartilhar com os outros o anúncio da ressurreição de Jesus, ou seja, compartilhar a alegria de saber que o mal, a dominação e a opressão não venceram e não vencerão. Quer dizer, é essa alegria que nos faz celebrar cada semana e convidar outros e levar isso aos outros, anunciar essa boa nova, de que não apenas o reino está próximo, como ele já se iniciou na ressurreição de Jesus. Que apesar de ainda sermos pecadores, o reino é possível, né? Deus nos ama com tudo isso. Então, a missão cristã envolve esse compromisso e, portanto, não pode cair no exclusivismo de uma denominação religiosa, anglicana, ou luterana, ou católico-romana, muito menos de uma denominação, de uma crença maior, cristão, contra os que não são cristãos, os cristãos contra os candomblecistas, ou contra os muçulmanos, ou contra... Né? Isso vai de encontro a essa visão pluralista e de compromisso com a emancipação. Isso aponta, então, ao fim, para uma relação entre a missão cristã, a ideia de hibridismo e de diálogo interfé, eu prefiro chamar, mais do que interreligioso, porque implica em a gente compreender também o papel daqueles que não têm fé, ou que têm fé, mas não têm religião, ou não creem em Deus. Né? O ateísmo ou o agnosticismo também são um tipo de fé, vamos dizer assim, um tipo de visão de mundo que, num mundo secular e pluralista como o nosso, também não estão
de antemão excluídos do reino, né? Pelo tudo que a gente tem, inclusive, definido aqui sobre o que é o reino, né? A fé deles, a fé ateia, também tem lugar no reino de Deus, se ela se compromete com a emancipação humana em suas diferentes formas, com a celebração da vida e da fonte da vida, como diz, que nome se dê, mesmo que seja nome nenhum, né? Mas se você celebra isso, a dignidade humana, a dignidade da criação, naquelas 5 marcas que nós falamos, você faz parte do povo de Deus encaminhada para o reino e no reino, né? Isso implica também a ideia de hibridismo. O que significa dizer isso? Não apenas sincretismo, como uma espécie de troca assimétrica de como aconteceu entre as diversas missões cristãs, né? No Brasil, a expressão mais forte disso é o sincretismo entre as religiões católica e afro-brasileiras, né? Afrodiaspóricas, como eu prefiro chamar. O sincretismo não apenas esse sincretismo, mas o hibridismo, ou seja, um diálogo onde você também se fecha às influências culturais dos outros, ou não só culturais, políticas e desses outros grupos. Quer dizer, se a construção do reino envolve necessariamente na realização da missão esse diálogo, esse intercurso e às vezes esse conflito com outros grupos, isso significa dizer também ter uma certa abertura para o trânsito de influências. Quer dizer, o que é que o comunismo e o socialismo têm a nos oferecer na construção de nossa missão? O que é que o comunismo e o socialismo têm a nos ajudar a interpretar o texto bíblico para a contemporaneidade de uma sociedade capitalista neoliberal? O que é que o feminismo tem a nos dizer numa leitura bíblica sobre o papel da mulher nos evangelhos né? E, portanto, no nosso papel como igreja com relação às nossas irmãs de fé e fora de nossa fé? O que é que o movimento negro tem a nos dizer sobre isso? E assim sucessivamente. Quer dizer, as igrejas não têm apenas o que dizer, tem muito a escutar nesse processo. E o hibridismo é um pouco isso, ao escutar, assimilar e reconstituir nossas tradições nesse diálogo. Não é? Um diálogo onde a gente permanece o mesmo, no diálogo, onde o outro não apenas não nos afeta, mas também não é incorporado por nós, que é mais importante ainda do que ser afetado, que é simbolizado, ou seja, um diálogo sem comunhão e eucaristia plena, que significa dizer exatamente assimilar, digerir e incorporar, não é um verdadeiro diálogo ecumênico nem de interfé. Então, para mim, o paradigma de diálogo ecumênico e interfé é a Eucaristia. Aliás, é o paradigma do modo de vida no reino. É comer junto, é compartilhar e, mais importante, é assimilar um do outro, né? Nós nos tornamos corpo de Cristo como comunidade, na medida que cada um de nós incorpora, partilha e incorpora o corpo de Cristo no elemento, né? Na hóstia. Então, esse paradigma litúrgico pode servir exatamente como modelo ou paradigma da missão e do diálogo entre, né? Ou seja, a missão como essa grande comunhão eucarística, né? Com os diferentes, sejam gregos ou judeus, sejam homens ou mulheres, sejam escravos ou senhores, né? E isso aponta para um outro aspecto que a gente precisa lidar com a nossa... Porque se isso é verdade de lá para cá, é verdade daqui para lá. No hibridismo, a igreja não tem o monopólio de Jesus ou de seu evangelho. Então, qualquer um que circular minimamente por outras religiões, inclusive religiões brasileiras, ou seja, que surgiram no contexto brasileiro, vão perceber quase que uma onipresença de Jesus nessas manifestações. Seja nos terreiros, Jesus já está lá. Já existe um Jesus nos terreiros. Não se trata simplesmente de levar esse Jesus para eles. Existe um Jesus nos terreiros de Umbanda, de Candomblé. Existe Jesus nas celebrações do Santo Daime. Existe Jesus na barquinha. Quer dizer, Jesus está presente em outras maneiras. Existe Jesus no islamismo. O islamismo, né, tem uma leitura de Jesus na sua tradição. Então não se trata simplesmente de levar o Jesus mas de dialogar e de compartilhar Jesus e seu evangelho entre essas diferentes, essa boa nova do reino. Né? Nós não temos o monopólio de Jesus, não somos donos dele, do que ele é, do que ele significou,
Não temos e nunca tivemos, porque, como a gente já falou, a tradição bíblica aponta para um pluralismo cristológico também, presente nos evangelhos, no Novo Testamento como um todo, e também nos chamados apócrifos. Os textos apócrifos apontam para outras tradições e comunidades cristãs que não estão no cânon da igreja, ou que não vieram a participar da unidade conciliar do Império Romano, de Constantino, que definiu quais eram os elementos básicos do cristianismo, e todos aqueles que não estavam ali dentro eram hereges. Então, na verdade, a história do cristianismo aponta para um pluralismo de tradições e de modos de se inserir na Boa Nova de Jesus. E não é diferente hoje. Não é diferente hoje, né? Jesus não espera por nós. Ele já se adiantou, já chegou antes mesmo que a gente chegue em qualquer dessas comunidades. Então, tanto temos que estar abertos para assimilar elementos que fortaleçam essa compreensão de fé do reino e do povo e da Boa Nova, que outras fés, né, e outras organizações, instituições possam comungar conosco, como o inverso. Nós não somos temos o monopólio e o controle de Jesus. Ele vai ser falado, ele continua caminhando nas estradas ali antes, e a gente não vai conseguir prendê-lo em nossas igrejas. Ele está nos caminhos, está nos... Né? Aliás, até fazendo uma comparação que pode escandalizar, nesse aspecto ele está muito mais parecido com Exu, né, do que com Oxalá. Porque, na verdade, ele está sempre nas estradas, nas encruzilhadas. É lá que você vai encontrar Jesus. É sentado na mesa partilhando as coisas, não simplesmente, né, preso num templo. Aliás, mesmo no templo, Jesus estava lá no meio do povo, né, pregando e às vezes até impedindo que algumas coisas se deslocassem lá, causando alguma confusão, mas no caminho, olhando o povo, né? Mesmo Jesus ressuscitado vai ser encontrado na estrada pelo discípulo de Emaús. Então, essa visão do caminho, essa visão do entre e não do movimento, é muito próximo da espiritualidade africana, por exemplo, na figura do Exu. É aquele que liga o céu e a terra. Se não for Jesus, quem é que liga o céu e a terra para nós, né? Porém, no sincretismo, eu quero finalizar a minha exposição dando esse exemplo de um diálogo que pode ser muito produtivo. No sincretismo religioso no brasileiro, quem representa Jesus, por exemplo, em algumas religiões de matriz da diáspora africana, é Oxalá. Então, certa vez participava eu de uma oficina com várias lideranças religiosas diferentes. Meu papel era simplesmente facilitar essas oficinas, né? Eu não deveria nem mesmo me posicionar, era só facilitar. E uma dessas lideranças era um pastor protestante, e ele estava lá, era uma pessoa visivelmente sensível e aberta ao diálogo, mas é isso que a gente tem falado aqui, a questão é como esse diálogo pode ser feito, né? Quais são as possibilidades ou não, mas ele era sensível, só que ele esbarrava em alguns limites. Ele, citando e confessando esses limites, dizia que na comunidade dele era difícil, por mais que ele tivesse essa visão, mas como pastor a comunidade resistia, e havia uma dificuldade particular, uma experiência particular na comunidade dele, era porque semanalmente era deixado uma oferenda, um trabalho, ou um despacho, como se fala mais no vocabulário popular, na frente da igreja. E a comunidade ficava contrariada porque via que aquilo ali era um trabalho contra a igreja. Era alguma magia ou macumba contra a igreja. E nessa hora eu não consegui me conter apenas escutar e perguntei como era essa oferenda. E ele dizia, não, era arroz, acho que tinha quiabo, alguma coisa assim, umas velas brancas. Né? Aí só por essa breve descrição eu entendi que era uma oferenda ao Oxalá. Aí eu expliquei, né? Disse, olha, nas religiões de matriz africana, nos terreiros, eu não sei se aquilo é umbanda ou candomblé, realmente eu não tenho como saber só pela descrição que você falou, mas quando você faz uma oferenda para um orixá, você oferece ele lá no peji, que é o espaço sagrado no interior dos terreiros, e depois isso tem que ser, esse ebó tem que ser, que é a expressão que eles usam, tem que ser colocado num outro ambiente correspondente àquele orixá. Então, se for para Exu, é na encruzilhada, se for para Iemanjá, é no rio, se for, aliás, no mar, se for para Oxum, é no rio. Ora, se for para Oxalá, eles têm que encontrar o lugar onde o axé de Oxalá está presente. E é na igreja, porque é Jesus Cristo que representa essa figura no sincretismo. Ele parou, olhou, aí eu aprofundei mais ainda, e vou dizer mais a você.
Eles não botam a oferenda para Oxum num rio poluído. Eles não botam a oferenda para Iemanjá numa praia suja. Então, na verdade, o que a sua comunidade está achando que é um trabalho contra é uma deferência, é um elogio. Porque eles realmente viram o axé de Jesus na sua igreja. E um axé tão puro que eles preferiram botar o ebó de Oxalá na frente dela. Então veja, como o diálogo interreligioso foi possibilitado aí pelo fato, primeiro, de compreender essas dinâmicas de hibridismo, né, como Jesus atravessou as fronteiras da igreja e o próprio Jesus, eu queria concluir a minha exposição com isso, o próprio Jesus atravessou essas fronteiras, como fez há 2000 anos atrás. Ele atravessou esses muros e essas fronteiras que a gente insiste em colocar entre nós e possibilitou um diálogo religioso quando a gente percebeu esse movimento dele. Quando a gente começar a discernir como o Espírito de Deus se move para além de todas as nossas fronteiras e de nossos muros e de nossas... A gente vai compreender que os racismos, os preconceitos religiosos, os conflitos de gênero, na verdade, apenas separam aquilo que Deus uniu em Cristo. Que Deus uniu em Cristo. E continua fazendo isso para além de nossas tentativas de aprisioná-lo em nossas denominações, em nossos templos, em nossas paredes, né? Ele vai continuar caminhando para além disso, movido pelo Espírito, como sempre foi, possibilitando esses diálogos Então, como cristãos em missão cristã, continuamos seguindo Jesus nessas travessias. Aí agradeço aí a paciência por terem acompanhado esse módulo e essas 4 aulas. Espero que tenham gostado, né, e que isso possa ser bastante proveitoso na experiência de fé de nossas comunidades. Amém.